Fala coders, tudo certo? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nova série aqui no canal Coding Stuff. Uma série de vídeos tutoriais e projetos direto ao ponto e sem enrolação. E nesse primeiro projeto da série em Coding Stuff, estaremos desenvolvendo uma aplicação de autenticação usando JWT em Node.js, persistindo os dados no MongoDB. Já no lado do client-side, ou seja, no front, estaremos usando o framework Vue.js. Ou seja, vamos desenvolver uma aplicação desde o back até o front-end. No final do projeto local, estaremos disponibilizando esse projeto na nuvem usando os serviços do Azure, tais como o Azure Functions, o Static Web Apps e o GitHub Actions. Se esse é um tipo de conteúdo que você curte assistir, então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Vamos nessa? Bom, antes da gente começar, eu quero mostrar para vocês que o projeto, a primeira parte dele, já está disponível no repositório do GitHub, a qual estarei disponibilizando na descrição abaixo deste vídeo. E aqui também contém todos os recursos que nós vamos utilizar durante essa trajetória no desenvolvimento dessa série aqui. Eles estaremos usando, por exemplo, o Visual Studio Code, o Node, o Vue, o Postman, o Mongo Compass também. Aí também a gente pode estar usando também depois migrar para o Azure Cosmos DB para um banco NoSQL, enfim. E também um outro ponto a ser observado aqui é que estarei disponibilizando os vídeos justamente neste repositório. Então é bastante importante vocês darem um start aqui, ou até mesmo forcar o projeto. Inclusive, esse projeto é nosso, então qualquer feature que vocês queiram incluir neste projeto, vocês fiquem à vontade de estar abrindo uma pull request para estar analisando, quem sabe estar aprovando aqui. Então, vamos direto aqui ao assunto. Eu já criei uma pasta do projeto, eu chamei aqui de JWT Node Vue, e nesse primeiro ponto aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar duas pastas. Nós vamos criar uma pasta back-end e uma pasta front-end, tá? Então vamos criar aqui uma pasta mkdir back-end, para a gente separar os projetos, e uma outra pasta, fazer assim, chamada front-end. Então a gente vai estar trabalhando com JWT. Eu recomendo vocês que também vou estar deixando no link da descrição deste vídeo a documentação do JWT. E ele se resume a esses três pontos principais aqui, que é justamente o header, o payload e o signature. Então eu peço a vocês para estarem dando uma olhadinha, principalmente nessa parte aqui, ó, como é que é a estrutura do JSON Web Token. Importante a gente entender como é que as coisas funcionam por debaixo dos panos, isso em qualquer área de tecnologia, desenvolvimento, ou em qualquer área que a gente está atuando. Então aqui vem explicando o que seria o header, o payload, questão do uso de public claims, de private claims, como é que se cria, existe também o tipo de algoritmo de token que a gente pode estar criando, pode ser o HMAC, o SHA-256, um RSA, a questão também das assinaturas, que vão justamente na parte do signature, que vai identificar, que vai ser o responsável verificar se aquela mensagem foi alterada ao longo do caminho. Essa é uma parte bastante importante, então peço a vocês encarecidamente a estarem dando uma lida nessa parte da documentação do JWT. Bom, a gente já criou aqui os dois projetos, as duas pastas, então a gente já vai abrir aqui o code. Então vamos focar no back-end e vamos começar a criar, abrindo aqui o terminal do VS Code, e vamos digitar o comando para poder criar um package.json padrão ali para a gente. Então, para isso a gente precisa entrar na pastinha back-end. Depois disso, nós vamos justamente criar aqui digitar o comando npm init -y. Esse comando é bastante interessante porque ele já cria pra gente um padrãozinho comum aqui do package.json. Ele já criou aqui pra gente pode matar esse terminal. Então, já de quebra, nós vamos criar a seguinte estrutura de arquivos, tá? A gente vai criar da seguinte forma. Dentro aqui de back-end, a gente já vai criar um arquivo raiz que a gente vai chamar de server.js. Dentro de back-end, nós vamos criar uma pasta, chamada src. Dentro de src, nós vamos criar várias pastinhas. Entre elas, uma pasta chamada config, uma outra pasta chamada controllers, uma outra pastinha que nós vamos chamar de middlewares, uma outra pasta chamada models, e por último, uma última pasta que nós vamos chamar de routes. Dentro do source, nós vamos criar um arquivo que nós vamos chamar de app.js. Antes da gente criar os arquivos em cada pasta, nós vamos fazer o seguinte. Dentro da pasta backend, nós vamos criar mais dois arquivos. Um deles é o .gitignore e o .env, o .env. Eu gosto demais de habilitar o editor config. Então, nesse caso, eu vou clicar aqui com o botão direito, generate.editorconfig, ele que
criou para mim aqui um editor config padrão e eu gosto de alterar aqui para o identity size espaço 2. Bom, agora entrando aqui na pastinha source, nós vamos começar a criar os seguintes arquivos. Um que vai ser o db.config.js. Então, sempre eu coloco o nome do arquivo, aonde que ele está localizado e a extensão dele. Eu gosto de colocar neste padrão. E um outro arquivo aqui, que eu vou chamar de mongoose connection, .config.js. Beleza. Dentro de controllers, nós vamos criar somente o arquivo user.controllers.js. Há projetos que são gigantescos que tem gente que faz o seguinte, se, por exemplo, se tem uma classe modelo user ou endereço, aí vai... Tem gente que cria uma pasta user e dentro da pasta user põe justamente os seus respectivos arquivos relacionados às suas controllers. Também pode organizar dessa forma, mas como é um projeto minimalista, então a gente deixa desta forma. Mas pode criar desta forma também. Dentro de middlewares, nós vamos colocar o arquivo auth.js. Nesse caso aqui, nós vamos deixar desta forma aqui. Tá? Dentro de models, nós vamos botar o arquivo user.model.js. E dentro de routes, nós vamos colocar dois arquivos. Um é o index.js e, por último, o user.routes.js. Então, tá aí a estrutura toda formadinha do nosso projeto. Se ficar alguma dúvida, novamente, vocês podem estar verificando no repositório que o código já está desenvolvido aqui. Bom, agora que nós já estruturamos o nosso projeto, nós vamos agora abrir aqui o terminal e vamos instalar justamente as bibliotecas que nós vamos precisar usar durante esse desenvolvimento deste projeto no lado do back-end. Então, novamente, eu vou entrar aqui na pastinha back-end e nós vamos instalar várias dependências, várias bibliotecas que nós vamos usar. Então, vamos lá. Então, primeiramente, nós vamos instalar o Express, nós vamos precisar também do Mongoose, vamos precisar do Body Parser, vamos precisar do Cores, claro, vamos precisar do JSON Web Token também, vamos precisar também do BigCrypt também, vamos precisar também do BigCrypt.js, para usar alguns métodos específicos para fazer validação de autenticação do JSON Web Token. Vamos precisar também do Morgan, vamos precisar também do .env. Ele vai ser importante para poder usar as variáveis de ambiente para justamente a gente não deixar tão exposta a nossa connection string. E vamos precisar também do slint Friendly Formatter. Então, a gente vai precisar de todos esses pacotes. Nós vamos precisar do Express, do Mongoose, do Body Parser, do Cores, do JSON Web Token, do ByCrypt, Crypt.js, o Morgan, o .env, o slint Friendly Formatter. Se vocês quiserem saber detalhes de cada biblioteca que nós estamos usando aqui, já deixei disponível o link da documentação de cada um deles lá no repositório do GitHub. Então, nós vamos instalar aqui. A instalação já está completa. Se a gente abrir aqui o nosso package.json, a gente já vai começar a perceber que as nossas bibliotecas já foram devidamente instaladas. Mas daqui a pouco a gente já também vai alterar esse package.json também. Uma outra biblioteca que nós vamos usar, mas antes vocês vão precisar instalar ele globalmente, é o Nodemon. Eu gosto demais dele porque conforme a gente vai desenvolvendo o código em Node, a gente não precisa estar restartando o server. Ele vai automaticamente atualizando e vai automaticamente reconectando ali o server. Então, para isso, eu vou instalar ele como uma dev dependency. Para isso, eu vou digitar aqui npm install --save --dev Nodemon. Só que para vocês fazerem isso, o importante seria instalar ele globalmente. Novamente, se vocês quiserem entender um pouquinho mais a respeito desse pacote, eu deixei já disponível lá no repositório do GitHub. Então, vamos instalar ele também. O Nodemon foi instalado com sucesso. Se a gente abrir aqui novamente o nosso package.json, a gente vai conseguir enxergar que, de fato, ele foi instalado como uma dev dependency aqui. Uma outra coisa que eu gosto de usar durante os meus projetos, até para organizar bem o código, é o slint. Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos instalar aqui nesse projeto o lint. E para isso, basta a gente usar o seguinte comando, slint --init. E vai vir alguns questionários que a gente vai estar resolvendo aqui agora. Então, aparece aqui 3 perguntas. To check syntax only, to check syntax and find problems, to check syntax, find problems in force code style. Eu não gosto de usar nem a primeira nem a última. Eu gosto de usar a do meio, porque ele vai verificar a sintaxe e vai encontrar os problemas de linter. Então, vou escolher essa segunda opção. Ele vai perguntar que tipo de módulos a gente vai usar no nosso projeto. Eu gosto bastante ainda de usar o Common.js. Eu sei que nas novas versões do Node, a gente já pode estar usando o JavaScript Modules.
mas eu vou estar usando aí o CommonJS, que a gente pode estar usando o Require Exports. Vou estar escolhendo aqui o CommonJS e está perguntando se a gente vai estar usando no lado aqui do back-end um framework, porque a gente pode estar habilitando o SLint justamente também no front-end. Nesse caso, como a gente está criando um projeto no back-end, então a gente vai botar essa terceira opção, que é none of these, nenhum desses, então. E está perguntando se nesse projeto a gente está usando o TypeScript. Nesse caso, a gente não está usando o TypeScript, então vou botar a opção N. E está perguntando aonde que o código será executado, no browser ou via Node. Nesse caso, eu vou desmarcar o browser, eu vou dizer que ele vai ser executado no Node, mas se vocês desejarem, pode estar escolhendo as duas opções também. E ele pergunta, por último, qual o tipo de formato da configuração do SLint que eu desejo, se é o JavaScript, YAML ou JSON. Eu gosto demais do formato do SLint no JSON, então vou escolher a terceira opção. E ele pergunta se eu gostaria de instalar todas essas escolhas aqui dentro do projeto. Eu vou dizer que sim, e vai instalar para a gente o lint dentro do nosso projeto. O lint instalado com sucesso. Se a gente abrir aqui o projeto, ele já aparece aqui com uma configuração padrão e está pronto aqui. Então, o próximo passo aqui que nós vamos fazer para fechar esse vídeo, a gente vai fazer algumas mudanças no nosso package.json. Um deles é que eu vou alterar o main, porque o arquivo principal para mim, que vai ser executado, é o server.js. Mas por que o server.js e depois o app? Porque eu gosto de deixar o server.js um arquivo só mesmo de execução, bem só ele mesmo, e o app é aquele cara que vai fazer toda a movimentação dentro da aplicação. Eu gosto de fazer essa separação. Então, o main dele aqui desse projeto vai ser o server.js, e aqui dentro de scripts, nós vamos fazer alguns scripts aqui bastante interessantes. Um deles nós vamos criar aqui o script de dev, que na verdade a gente vai estar dizendo que a gente pode estar executando essa aplicação usando aí o Nodemon. O start, que a gente pode estar botando aí node server.js, também para ser executado. Nós vamos botar também o do lint, aí que vocês vão entender por que a gente está usando aquele outro pacote, que é o SLint Friendly Formatter. Nesse caso, ele está instalado justamente aqui dentro, aqui ó, Node Modules, SLint Friendly Formatter, e a gente vai até essa pasta aqui e incluir aqui. Como é que a gente faz? Então, aqui dentro, a gente vai colocar aqui slint, o comando, né? xt.js-f, ou seja, ele vai formatar todos os arquivos com extensão .js, e a execução deste pacote está dentro de Node Modules, slint-friendly formatter, e eu quero que ele faça um fix, ou seja, conserte esses arquivos. E só isso, nós vamos só alterar somente esses scripts aqui. Claro, se vocês quiserem incluir as keywords, o author, a licença, geralmente eu coloco como MIT. A gente pode estar fazendo várias alterações aqui. Então, no próximo vídeo, a gente já vai começar a desenvolver a parte do server.js, o app.js e o index.js dentro da pastinha routes, justamente para poder criar aquela rota default da nossa aplicação, que vai ser aquela rota daquela mensagem seja bem-vindo à nossa API. Então espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.